Para os alunos do módulo de História da Medicina, esta apresentação é sobre a medicina na época do Renascimento, em substituição à aula que precisamos cancelar, em virtude do encontro unificado de ensino, pesquisa e extensão da nossa universidade. A partir dos anos 1450, quando a Idade Média deu lugar ao Renascimento, a Era dos Descobrimentos, que vocês devem lembrar muito bem do ensino médio, e foi uma época de muitas mudanças políticas, sociais e econômicas. Isso trouxe novos desafios e soluções, e o início dessa era moderna foi um momento emocionante para a medicina, com o reconhecimento do corpo humano progredindo de maneiras fundamentais, embora as causas das doenças de uma forma geral continuassem sendo um mistério. Houve um renascimento do aprendizado, as universidades estabeleceram escolas de medicina, já desde o final da Idade Média, na Baixa Idade Média, como vimos na aula passada. O Renascimento viu o início do método científico, ou pelo menos impulsionou o desenvolvimento do método científico, que envolvia a realização de um experimento, a coleta de observações e a conclusão. E, a princípio, os estudiosos apenas alegaram que estavam renovando a perfeição que possuía entre os professores antigos, mas logo começaram a realizar experimentos que os levaram a questionar o conhecimento dos gregos e romanos. E isso foi vital para o desenvolvimento da medicina. Embora o Renascimento tenha visto uma melhora no conhecimento médico, particularmente em anatomia e fisiologia, como veremos daqui a pouco, muitas pessoas rejeitaram as novas ideias. Além disso, os médicos ainda não conseguiram usar suas descobertas para desenvolver melhores curas para seus pacientes, porque ainda não haviam descoberto o papel que os germes desempenham na causa das doenças, que só foi acontecer no final do século XIX. Estudando, pois, com atenção ao desenvolvimento da medicina nesse período e analisando as obras fundamentais dos grandes cientistas, podemos afirmar que no século XVII começa, com a orientação experimental, a idade científica para a medicina, que penetra cada vez mais no segredo da vida e subordina a si o pensamento filosófico, que nasceu na Antiguidade Clássica. A medicina renascentista, digamos assim, ela associa a teoria e a prática do conhecimento médico herdado da Antiguidade e da Idade Média. E, embora tenha se baseado muito no passado, também inovou. A medicina renascentista estava determinada a se livrar das superstições medievais e dos dogmas. Apesar da medicina no século XVI não ter experimentado um renascimento comparável ao que foi observado nas artes, a Revolução Médica ainda estava a um século de distância, porque a Revolução Científica, que possibilitaria a Revolução Médica, vai acontecer posteriormente. Então, não poderia deixar de ser apanhada, também a medicina pela onda humanista que varria a Europa e fez um progresso genuíno como resultado disso. Enquanto a Revolução de Copérnico, provocada pelos trabalhos de Nicolau Copérnico, virou a cosmologia medieval,
transformou a cosmologia medieval, a reforma minou o dogma católico e questionou a relação entre Deus e o homem. E os avanços técnicos que foram liderados, inclusive, por tantas transformações, levaram a um desenvolvimento sem precedentes no conhecimento e na prática, e a medicina oscilou entre uma forma de humanismo extremamente diferente para os gregos e romanos antigos, mas que acabou abrindo o caminho para a crítica textual e uma forma cada vez mais empírica da prática clínica em resposta aos dois principais flagelos, né, dessa época, que é o início da Idade Moderna. Epidemias, né, o uso de armas de fogo, um natural, né, e o outro desenvolvido pelo homem. E foi também no século XVI que as fraternidades médicas, as corporações médicas se organizaram em instituições e prepararam o terreno da medicina moderna e a conclusão da síntese da teoria com a prática. Então, o humanismo do Renascimento levou as pessoas a procurarem maneiras de melhorar suas próprias vidas e saúde, usando experimentos práticos que foram feitos já nos moldes científicos. E a liberdade do Renascimento levou as pessoas a explorar novas descobertas na ciência e na medicina, especialmente, como veremos, através da dissecação de cadáveres, e ao ver por si mesmos como é a fisiologia humana, eles foram capazes de usar isso como base para pesquisas e outros experimentos que vieram posteriormente. Então, através da observação direta, essas figuras importantes, né, na medicina da Idade Moderna foram capazes de aprender como o corpo funciona, o que ajudou a transformar a medicina de forma bastante marcante. Então, como vimos na aula passada, medieval e Idade Média são designações de segmentos de tempo na história e são termos, né, digamos, sobrepostos. Medieval é referido como aquele período de 500 anos depois de Cristo a 1500 depois de Cristo, quer dizer, esse tempo de 1000 anos, que já foi objeto de uma retrospectiva da nossa aula anterior. Então, a Idade Média é esse período da história europeia que se seguiu à Antiguidade e precedeu os tempos modernos. Então, quando termina a Idade Média, em mais ou menos 1500 depois de Cristo, o Renascimento vai delinear, né, o tempo de uma grande mudança na área das artes, literatura, né? E na medicina, 3 figuras-chave levaram a um avanço significativo do conhecimento da medicina na Idade Moderna: Vesalius, Paré e Harvey. Não é possível que esqueçamos também de destacar o inimigo do establishment médico na época e também das universidades, que é um médico alquimista, cirurgião do exército, teólogo, místico, astrólogo, farmacologista, quer dizer, um radical, pioneiro no desenvolvimento de medicamentos e em realizações na química, na bioquímica e na toxicologia, que foi o Paracelsus. Então, essas 3 figuras e também o Paracelsus foram emblemáticas na história da medicina, com o Renascimento, depois a Revolução Científica e toda a Idade Moderna. Então,
Havia ignorância e superstição na Antiguidade Clássica, como vimos, havia ignorância e superstição no Renascimento, há ignorância e superstição agora, como já discutimos na aula sobre História da Medicina na Antiguidade, né, a propósito da medicina mágico-religiosa. Algumas superstições estão tão arraigadas nas sociedades contemporâneas que todos, de leigos a cientistas, sucumbem a elas ou pelo menos se sentem um pouco desconfortáveis, se não cederem àquele impulso, né, de pensar numa superstição. Por que não passamos embaixo de escadas, ou pelo menos a maioria de nós, né? Porque depois de expressar uma ideia ruim, a gente bate na madeira? Por que evitamos a todo custo abrir um guarda-chuva num ambiente fechado? Ou cruzar com um gato preto? Ou quebrar um espelho? Então, tudo isso faz parte do nosso pensamento mágico. E que persiste até agora, né? Na idade contemporânea e na pós-modernidade. Então, a autopromoção renascentista promoveu um contraste entre a civilização clássica e o que se chamou de barbárie ou estagnação ou Idade das Trevas que se seguiu. Então, as elites do século XVIII foi que destacaram o contraste entre o poder da razão humana e os riscos da irracionalidade. E na aula passada nós falamos sobre isso, né? Na Idade Média como Idade das Trevas, há o termo média como uma época entre o antigo e o moderno. Então, a Idade Média foi um termo criado no século XVIII e Idade das Trevas foi criado em 1330, mais ou menos, por Francisco Petrarca, que foi um poeta italiano, para se referir ao declínio da literatura latina. Então, a Europa realmente perdeu muito no colapso do Império Romano, mas não se tornaram, digamos, não se tornaram bárbaros, né? Não foi uma barbárie que aconteceu após o final do Império Romano. Mas os seus desenvolvimentos técnicos e científicos nos deram muitas tecnologias, né? E muitos avanços que passaram a acontecer também. A gente não pode esquecer dos moinhos, impressoras, técnicas agrícolas, catedrais e as próprias universidades. Então, todas essas coisas que aconteceram na Europa cristã, muitas vezes, embora não necessariamente avançaram por motivos religiosos, fizeram com que essa época da Idade Média fosse considerada como uma época de ignorância e de estagnação e, posteriormente, essa época que, no contexto da qual estamos estudando a história da medicina agora, nesta apresentação, seja considerada a Idade das Trevas, né? Então, os resgates da cultura humanística suprimida na Idade Média e também de valores como racionalismo, antropocentrismo, foram características que o Renascimento resgatou na Europa do século XV ao século XVII, como um renascimento cultural, econômico e político, que surgiu na Itália do século XIV, que se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII. Então, o humanismo no Renascimento resgatou os valores da cultura greco-romana e o homem foi colocado como centro de tudo. Além disso, depois se impulsionou a revolução científica e com a astronomia, a física, a matemática e também
na medicina. A Itália, que já possui a tradição cultural e artística, recebeu influências das civilizações bizantina e árabe, próximas geograficamente, e com o desenvolvimento econômico, social e político de suas cidades, houve uma renovação, né? Também de estudos que eram ministrados nas universidades medievais. Bem, o período do Renascimento simboliza essa transição do mundo medieval para a era moderna, e a maioria dos estudiosos da Grécia se refugiou na Itália, né? No momento em que houve a queda do Império Romano. As ideias e pensamentos desses estudiosos se espalharam pela Itália. Então, devido a isso, um novo advento de conhecimento, não é, começou a soprar lá, né, na Europa, e especificamente na Itália. Isso encorajou o questionamento das atitudes ultrapassadas dos últimos 1000 anos e a aceitação cega de ordens das autoridades dominantes, principalmente as autoridades religiosas. Então, o Renascimento afirmou a dignidade, nessa época, a dignidade dos seres humanos e a personalidade de cada indivíduo. O Renascimento teve um impacto na era moderna porque colocou uma força na razão humana, levando finalmente ao iluminismo, posteriormente, e ao privilégio das experiências e as notificações da mente humana, que evoluíram para um empirismo científico, né, sobre a autoridade recebida pela religião. Então, isso aconteceu no início nos fins da Idade Média e já na plenitude entre os séculos XIV e XVII, final do século XIV e até o século, mais ou menos, século XVII, que é essa busca do renascer da cultura clássica, né, da antiguidade. Então, no século XVII, né, de tão brilhantes, tão originais iniciativas, vamos ver que o galenismo vai sofrer, né, uma derrocada, né, embora aqui e ali permaneçam focos de resistência, cujo centro principal são algumas universidades, mas inicia-se, né, a urbanização das cidades e uma profunda mudança, né, política e socioeconômica, né? Mas nesse período também continuam a assolar a Europa epidemias, como vamos ver daqui a pouco. Uma coisa que aconteceu por influência do Renascimento, né, foi justamente a Revolução Científica. O Renascimento foi de grande importância para o caráter posterior da filosofia moderna e, seguindo a filosofia natural, depois desenvolvimento do advento da ciência, né? Isso pode não ter sido uma coincidência. Vale ressaltar que a confiança dos cientistas dessa época, que eram matemáticos e astrônomos, na natureza matemática do universo, foi de inspiração platônica, né, derivado do Renascimento de Platão por estudiosos dessa época. Portanto, é razoável a gente pensar que isso permitiu que Kepler e Galileu rompessem as concepções aristotélicas de indução e encontrassem a nova e moderna física e matemática. O humanismo e o Renascimento influenciaram as mentes da época, dando início a essa chamada Revolução Científica. Então, primeiro foi na matemática, física e astronomia, o início do século XVII, né, que é
a época em que se dá o advento da Revolução Científica, pelas mudanças significativas evidenciadas na abordagem europeia do conhecimento durante esse período. Então, a palavra revolução se refere a um período de turbulência, né? Um período de turbulência social em que as ideias sobre o mundo mudam drasticamente com a introdução de uma era completamente nova no pensamento acadêmico nas universidades. Esse termo, portanto, de revolução, descreve com bastante precisão o que ocorreu na comunidade científica, na comunidade acadêmica, após o século XVI, em que a filosofia medieval ela foi abandonada em favor dos novos métodos propostos por Bacon, Galileu, Descartes e Newton. E foi uma grande época, não só para a matemática, mas para as ciências naturais, como a gente vai revisar antes de falar sobre a influência da Revolução Científica na medicina. E na época de grandes descobertas que interessam à história da medicina. Então, as ideias humanas, digamos, que prevaleceram durante tanto tempo, elas vão perdendo força até que são subjugadas pelos novos conhecimentos que vão surgir nessa época. E a história da ciência e da medicina dá uma prova dessas mudanças nas verdades, né? Como já falei antes em aulas anteriores, as verdades científicas também são provisórias. Então, as ideias mudam rapidamente e, nesse momento, as ideias sofreram esta verdadeira revolução. Então, como falamos aqui na passagem de visões de mundo, né? Então, a visão de mundo aristotélica mudou, né, para a visão nova da ciência moderna. A visão de mundo tradicional naquela época, aristotélica e escolástica, é de muitas maneiras bastante estranha e de outras formas é compreensível, né? Tudo que Aristóteles, né, colocou em sua filosofia. Mas há uma na revolução, com o Renascimento e principalmente a Revolução Científica, algumas das crenças associadas a essa visão de mundo aristotélica vão ser questionadas e vão acabar por levar a essa grande revolução, né? Inicialmente na cosmologia. Então, a Terra está localizada no centro do universo, a Terra não se move, são ideias aristotélicas. Então, se passa a acreditar, através desses grandes cientistas, que a Terra é que gira em torno do Sol e que o universo, né, não era finito como se pensavam, mas supõe-se que seja infinito. Então, o pensamento moderno, ou seja, pós-renascimento, é caracterizado por essa rejeição da cosmovisão filosófica clássica e principalmente da filosofia de Aristóteles. Então, essa imagem aqui que vocês conhecem se refere à Grécia Antiga. Aqui estão representados Platão e Aristóteles na Escola de Atenas, é só um recorte daquela obra, né, que é do renascentista italiano Rafael no século XVI. E aqui estão representados Platão e Aristóteles, que estabeleceram os pilares da ciência, porque como filósofos, né, e como pensadores, né, com racionalidade, eles foram precursores da ciência. Então, pensar a verdade através da razão, deixando de lado o mito como forma possível de conhecimento, já aconteceu, né, com a filosofia. Aristóteles e Platão estudavam criticamente questões sobre ética, conhecimento
política e tudo mais, né? Embora muitas outras obras de Platão tenham sobrevivido aos séculos, as contribuições de Aristóteles foram, sem dúvida, mais influentes, principalmente quando se trata de ciência, né, e raciocínio lógico. E, embora as obras de ambos os filósofos sejam consideradas menos valiosas teoricamente nos tempos de hoje, elas continuam a ter um grande valor histórico, né? Porque são dois dos filósofos mais influentes da história. E, segundo Platão, a realidade existia fora do mundo material, dentro do mundo das formas, que só poderiam ser vistas com os olhos da mente, né? E a realidade para Aristóteles estava bem aqui neste mundo, e foi por isso que Aristóteles lançou os primórdios do que pensamos como ciência. Então, ele foi um precursor da ciência. Então, os filósofos gregos antigos não acreditavam no empirismo e viam medidas como a geometria, como no domínio de artesãos, né? Então, filósofos como Platão acreditavam que todo conhecimento poderia ser obtido através do raciocínio puro e que não havia necessidade de realmente sair e medir qualquer coisa. Então, houve uma mudança dessa visão, né, bastante radical nessa época. Então, um dos produtos mais notáveis da reação contra a filosofia aristotélica, na forma que foi entregue pelos filósofos medievais tardios, foi o surgimento de um sistema filosófico inteiramente novo, que passou a ser chamado empirismo. Então, Aristóteles, considerado esse precursor da ciência, foi o primeiro dos filósofos a perceber a importância da medição empírica, acreditando que o conhecimento só poderia ser adquirido com base no que já é conhecido. Então, medição e observação, quer dizer, são fundamentos sobre os quais a ciência é construída, foram a contribuição de Aristóteles. Ele propôs a ideia de indução como uma ferramenta para obter conhecimento e entendeu que o pensamento e o raciocínio abstratos deveriam ser apoiados por descobertas do mundo real. Então, ele aplicou seus métodos a quase tudo, desde poesia e política até astronomia e história natural, né? Então, ele usava um método, digamos, proto-científico, pré-científico, mas que já continha muitas das características, né, do que viria a ser depois o método científico. E que envolvia fazer observações meticulosas sobre tudo. Eu estou fazendo esse retrospecto, que talvez pareça um pouco extenso, porque é justamente a fundamentação para a gente entender como a visão de mundo mudou nessa época e como isso impactou, como isso influenciou no desenvolvimento da medicina. Então, provavelmente, essa apresentação que pensei que seria de 1 hora vai se estender um pouco mais e eu vou dividir essa apresentação em 2 partes. Bem, eu acho que sobre essa questão, né, já fizemos digamos, uma introdução já suficiente. Na história da ciência, sobre a qual estamos falando, o período que se estende aproximadamente desde o século XVII até o final do século XIX, né, porque não esqueçamos que é no final do século XIX que acontece uma série de avanços importantes na medicina, inclusive a teoria microbiana das doenças. Durante esse período, que acontece desde o século XVII, né, com a Revolução Científica, uma verdadeira revolução conceitual e metodológica se estabeleceria, né, para as bases sobre as quais se desenvolveria o conhecimento científico, cujos antecedentes mais recentes se encontravam no Renascimento. Por isso que colocamos o nome desta temática, medicina ao Renascimento, na época do Renascimento, porque o Renascimento é que possibilitou a revolução científica posteriormente e o desenvolvimento da medicina.
as suas origens mais remotas, lá na civilização helênica, vão culminar com esse momento assim tão especial, né, da história. Então, essa época inicial, essa época, vejamos que aqui está aquela representação, né, do fragmento da pintura de Rafael, né, que é com Platão e Aristóteles, mas isso já começa a evoluir de uma forma em que as ciências exatas, né, começam a se desenvolver bastante, já por causa da mudança nesse pensamento. Então, isso também vai proporcionar que muito depois do século XVII, em que se desenvolveram principalmente essas ciências exatas, vai haver digamos, a fundação, já no final do século XVIII e no século XIX, de duas novas ciências que são muito importantes para a medicina, para o desenvolvimento da medicina. A sociologia, com Auguste Comte, e a biologia, né, cujos diversos ramos, citologia, fisiologia, evolução, seriam estabelecidas nesse período e causariam assim, grande impacto e mudança na compreensão do mundo. Né? E isso, claro, impactou de forma decisiva sobre o desenvolvimento da medicina. Então, essa revolução científica que aconteceu nos séculos XVI e XVII, principalmente, marcou a mudança radical no pensamento ocidental. E também sobre o pensamento do lugar da humanidade nesse mundo. Né? No início, nos localizamos no centro de um cosmos finito, harmonioso, cheio de propósitos, definido de forma qualitativa, né? Pelo vocabulário da forma e da matéria, da essência, para todo um potencial, né? Diferente, porque esse complexo aristotélico de teorias que havia sido polido por séculos, né? Por aqueles filósofos naturais escolásticos, tanto árabes quanto latinos da Idade Média, nessa parte filosófica da Idade Média nós não enfocamos muito bem, né? Mas houve desenvolvimento da filosofia nessa época. Isso deu lugar a um universo newtoniano, né? Para que houvesse, digamos, a oportunidade de que Isaac Newton desse a sua contribuição, né, a sua contribuição importantíssima à Revolução Científica, definindo de forma quantitativa, né, espaço, tempo, matéria, movimento, ou seja, massa. Então, isso deu ao mundo ideias, aqui está Isaac Newton, deu ao mundo duas ideias muito poderosas, né? Que é a própria ciência e a revolução científica. Então, aqui esse autor, Rosa, 2012, eu coloquei a referência ao final desta apresentação, conceitua dessa forma a revolução científica, uma revolução conceitual e metodológica que estabeleceria as bases sobre as quais se desenvolveria o conhecimento científico. Né? Então, daí eu ter feito todo esse preâmbulo, né, falando do conhecimento aristotélico, né, e do pilar, né, para o desenvolvimento da ciência. Então, ideias filosóficas e científicas acabam se associando, né? E posteriormente a ciência acaba se, digamos, emancipando em relação à filosofia, e porque, na verdade, muitas vezes
o próprio progresso, né, pode ser limitado, né, por dogmas, né, e por algumas ideias da própria, dependendo da época, né, como, por exemplo, a filosofia da Idade Média, né, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, poderia até restringir esse desenvolvimento. Então, essas ideias, que alguns chamam até de fossilizadas, estão, nesse período, sofrendo uma revolução, não é? Por essa onda de descobertas científicas. Então, aqui está Descartes, por exemplo, né? Foi muito importante. Aqui está representada também uma imagem com Galileu Galilei e também o próprio Isaac Newton, e Bacon, né? Aqui acabamos não representando, mas Bacon também como uma grande figura nessa revolução. Então, a partir da metade do século XVII, adquiriria grande aceitação na Europa o racionalismo de Descartes, com a concepção da razão como uma finalidade analítica. Então, René Descartes estava, digamos, no momento certo, na hora certa, né? A Europa estava no meio de uma revolução, não nas ruas, né, ou nos palácios, mas em suas universidades e laboratórios. E aqui Descartes teve uma grande influência sobre isso. Então, seus executores, os executores desta revolução, a gente pensa em revolução, né, nas ruas, mas não eram as multidões, mas eram esses veneráveis cientistas e filósofos. Então, a revolução científica passou a assumir, né, toda a primazia e a todo vapor, né, fez com que evoluísse a ciência e a medicina. Agora, não podemos deixar de falar dessas duas grandes figuras de uma forma mais detida. Não podemos falar de revolução científica sem falar de Francis Bacon e de René Descartes de uma forma mais detida. Então, pode-se dizer que a filosofia moderna começa com Bacon. Por um lado, fundador de um método novo, empírico, e por outro, com Descartes, o autor de um novo sistema especulativo. Então, no plano da elaboração filosófica, a Idade Média iria notabilizar-se pela busca incessante de uma precisão conceitual, prescindindo, quer dizer, dispensando completamente a evocação do empirismo, né? No sentido de se livrarem da lógica aristotélica, né? E se aproximarem mais da teologia natural platônica. Então, seus ensinamentos, né, foram justamente batizados de uma nova filosofia, e de uma filosofia natural ou filosofia experimental. Então, em 1620, na época em que as pessoas começaram a procurar pelos microscópios, como vamos ver depois, na próxima aula, Bacon desenvolveu um método para os filósofos a aplicarem. Então, veja que não era só importante inventar o microscópio, né? Porque como poderia haver um desenvolvimento apenas da tecnologia, né, se não havia toda uma fundamentação epistemológica para esse desenvolvimento, o desenvolvimento da própria ciência, na medicina, na microbiologia também. Então, Bacon insistia em que as pessoas deveriam duvidar de tudo antes de assumir sua verdade. Né? Como os humanos podiam interpretar corretamente tudo que se via, com tudo que viam, ouviam. Então, Bacon achava que os pensadores medievais erravam
porque interpretavam o que os seus 5 sentidos percebiam e essas experiências sensoriais, né, poderiam ser submetidas à experimentação. Então, se os filósofos antigos estavam certos em colocar a natureza como um ponto central em suas preocupações teóricas, Bacon pensava que eles falharam por não terem aplicado um método adequado que os possibilitasse a construção de um conhecimento mais sólido do que o conhecimento que a mente humana, em suas palavras, digamos assim, que podia ser errática e desordenada, era capaz de construir por si mesma. Então, Francis Bacon argumentou que o uso do empirismo por si só é insuficiente e, portanto, ele enfatizou a necessidade de coletar fatos como um primeiro passo no método científico, que poderia ser seguido por registros e controles cuidadosamente feitos, né, por uma experimentação. Então, ele achava que isso era imparcialidade, né, que isso era uma objetividade. Então, Bacon diferia amplamente de seus colegas do século XVI em sua insistência, de seus contemporâneos, em sua insistência em que, na verdade, eram antecessores, mas digamos nessa mesma época da Idade Moderna, em que a experimentação não deveria ser conduzida para simplesmente ver o que acontece, mas como uma maneira de responder a perguntas específicas. Então veja como Bacon é importante, foi importante, né, aqui na Revolução Científica. Ele foi o primeiro a estabelecer os princípios da ciência empírica e direcionar a mente dos homens para a observação precisa dos fatos. Então, em suma, ele foi o intérprete de sua época, né? O emancipador da mente das tradições do passado e o arauto de uma nova era e uma era mais brilhante. Então, grande parte da ciência do período foi baseada no trabalho, claro, desse filósofo, mas, claro, fundamentada pela obra do filósofo grego antigo Aristóteles. Enquanto muitas ideias aristotélicas, como a posição da Terra no centro do universo, foram derrubadas, aqueles pilares, né, como precursor, né, da fase protocientífica, sua metodologia ainda estava sendo usada. Isso sustentava que a verdade científica poderia ser alcançada por meio de argumento autoritário. Se homens suficientemente inteligentes discutissem um assunto por um tempo suficiente, a verdade acabaria sendo descoberta. Então Bacon começou a contestar isso, embora aceitando muitas das premissas de Aristóteles, mas ele argumentou que a verdade exigia evidências do mundo real. Então, o Bacon publicou suas ideias inicialmente no Novo Organo, de 1620, um relato do método correto para adquirir o conhecimento natural. Então, sua obra, esse Novo Organo, a palavra grega organo significa instrumento ou ferramenta. Então, Bacon estava se referindo à volta, né, de muitos dos preceitos de Aristóteles. Seu trabalho era um novo instrumento, no entanto, né? A proposta da obra dele foi estabelecer fundamentos, embora com os pilares, né, de Aristóteles, mas fundamentos novos para a ciência. Então, o método indutivo que ele coloca introduz o método de verdade da indução a ser considerado como o núcleo central de qualquer método e uma ferramenta necessária para a investigação adequada da natureza. Então, para Bacon, um sistema indutivo correto
não difere somente da lógica dedutiva dos filósofos escolásticos medievais, né? Vocês devem ter estudado esses raciocínios, já indutivo e dedutivo, já naqueles módulos de metodologia, né? MCO1, MCO1, né? Que é metodologia científica. Então, começa-se a valorizar a indução, não só a dedução dos filósofos escolásticos, né, medievais. Então, começa-se a se voltar para aquela indução clássica de Aristóteles. Bem, um pouco mais tarde, né, René Descartes, na busca de uma filosofia que fosse capaz de substituir o aristotelismo de vez, né? Partindo do raciocínio dedutivo, ele, digamos, ele começa, né, a idealizar, como vocês lembram do ensino médio, o método para adquirir conhecimentos através da dúvida, duvidar de tudo, né? Vocês lembram? Isso significa que para ele a existência de tudo, né, tinha que ser submetido à dúvida, e tudo o que ele via ou sentia poderia ser uma ilusão. Então, Descartes, logicamente, seguindo o seu ceticismo e sua dúvida, ele tinha chegado à conclusão de que ele poderia duvidar de tudo. Então, aí, na sua obra, ele também passou a dividir o ser humano em duas partes, né, com base em suas conclusões, né, de racionalidade. As duas partes, né, seria a parte que pensa e a parte que atua, que é justamente das grandes contribuições do Descartes, né, que hoje é bastante questionado, a dicotomia mente e corpo. E outra grande contribuição de René Descartes foi que, com a base, digamos, tendo por base essa conclusão sobre a separação entre mente e corpo, ele achava que o corpo é como uma máquina e que obedece às leis da mente. Então, ele apoiou, digamos, essa separação, essa dicotomia mente e corpo, e a gente lembra, não é, que o Aristóteles ele tinha colocado à frente a visão da unidade da alma e do corpo, né? Então, Descartes refuta essa ideia. Então, essa separação do corpo a partir da alma é chamado de dualismo cartesiano. Então, o próprio Descartes acreditava que o universo era uma grande máquina. Então, daí é que esse dualismo e esse mecanicismo acabou sendo posteriormente aplicado à medicina. O organismo sendo visto como uma grande máquina, né? Então, inclusive, o seu livro De Homine, do século XVII, né, mais ou menos no início do século XVII, 1620 e pouco, pode ser considerado como o primeiro texto de fisiologia, porque Descartes explana como a fisiologia é mecânica. E veja que depois, lá na frente, Harvey vai também explicar a mecânica da circulação, né? Então veja como isso é a base para o que vai acontecer depois. E Descartes sustenta que o organismo humano não é mais que um mecanismo muito mais complicado que o do mundo físico. Ele deu outra prioridade à medicina também, né? E dedicou grande parte de sua vida aos estudos também nessa área. Mas sua relação com a medicina, né, sempre foi muito discutível, né? Mas vários trabalhos recentes contribuíram para reavaliar essa crítica que houve já muito, né?
sobre Descartes, né, no desenvolvimento do modelo biomédico na medicina, e Descartes também faz parte da história da medicina. Então, a recente rejeição biográfica, eu digo recente e contemporânea, né, de várias alegações anteriores e também recentes interpretações do conteúdo médico, de seus escritos coletados depois, devem resultar na integração de Descartes e a própria história da medicina, né? Então, eu até seria muito interessante um artigo que eu não encontrei aspectos bem difusos sobre essa questão, mas isso seria digamos, uma questão para um artigo, né? Bom, sua nova metodologia de Descartes era anti-aristotélica, né? Ele teve uma influência crucial na medicina, como vamos ver nas décadas subsequentes. Inclusive, ele exalta a descoberta de Harvey, né? Então, Descartes não poderia ter vivido em um momento melhor. Ele estava, como eu disse anteriormente, no lugar certo, no momento certo, né? Então, a Europa emergindo da idade, entre aspas, das trevas, né? A colonização de terras distantes, né, nessa idade moderna, e todo esse desenvolvimento, tá? Então, a gente, para terminar essa primeira parte com mais algumas considerações sobre o papel de René Descartes, porque eu penso que René Descartes não merece um slide só, né? Tem que ter mais de um slide. Então, ele dividindo, né? Ele ainda divide muito as opiniões, né? E ele, como estava presente como uma de suas principais, digamos, ideias da Revolução Científica, evocando, assim, muito do que passou a acontecer depois da medicina, ele evoca, assim, digamos, muitas reações, né, de críticas, né, de historiadores da medicina e da própria psiquiatria, né, por essa dicotomia mente e corpo que ele acabou instituindo. Então, as pessoas acabam considerando, digamos, psiquiatras, filósofos, acabam contemporâneos, colocando como uma persona não grata por sua proposição do dualismo, mente e corpo, que, segundo alguns, foi um tropeço, digamos assim, uma pedra no meio do caminho, na compreensão do comportamento humano, né, em toda a sua plenitude. Então, o dualismo mente e corpo, ou dualismo cartesiano, após a sua filosofia, acaba, né, por ser bastante criticada. Bem, para terminar essa primeira parte, sobre ainda essa questão do dualismo cartesiano, tem muita influência na medicina, né? E na medicina, principalmente no modelo biomédico, né? Mas a gente não pode deixar de falar que essas ideias inovadoras de Descartes foram necessárias naquele momento da Revolução Científica, né? Porque forneceu um salto, assim, qualitativo do ponto de vista crítico para a ciência naquele momento. Então, aquelas visões religiosas ortodoxas da relação mente e corpo que predominavam na Europa da época acabavam por manter a ciência médica como refém. Então, de acordo com o dogma predominante, os seres humanos eram seres espirituais. O corpo e a alma eram um só. As doenças eram devidas a pensamentos e comportamentos pecaminosos, como nós já vimos, né? Então,
Descartes desmistificou o corpo e o entregou aos anatomistas e fisiologistas que vão fazer os avanços que ocorreram aqui nessa época, né? Então, teve também seu impacto positivo, né? Todo esse dualismo que ele pregou. E os médicos contemporâneos, já vi muitos artigos em que os autores frequentemente classificam o estudo das relações entre corpo e mente sob o rótulo da medicina psicossomática, né? Um movimento de meados do século XX, né? Veio bem depois, né? No século passado. No desejo de neutralizar essas tendências mecanicistas e reducionistas, né, que acabaram sendo hegemônicas na nossa profissão, na medicina. Mas é como se vê o interesse no relacionamento entre corpo e mente é bem mais antigo, né? Os médicos sempre assumiram que fatores emocionais podem induzir doenças, né? E hoje é o que a gente entende e aceita. Então, essa relação foi posta em xeque por Descartes, né? Então daí porque seus detratores, né, o criticam tanto. Mas mesmo sendo Descartes um mestre reducionista, o pensamento lógico, né, digamos, imparcial, impessoal, em busca da verdade, fez maravilhas, né, na física, na química, na astronomia, né? E estabeleceu esse pensamento cartesiano como um verdadeiro, né, santo graal da ciência. Então, para serem contados assim como ciência real, outros campos da ciência também acabaram tendo que se sujeitar a esse mesmo mecanicismo, né? Imagine isso para as ciências sociais e comportamentais, né? E a própria medicina, né? Então, quando aplicamos uma abordagem assim reducionista, analítica da medicina, um pensamento cartesiano, né? Então os seres humanos teriam que ser vistos como organismos biológicos, né? E examinados, né, como partes separadas, né? De forma fragmentada, né? Então, e qualquer desvio da norma biologicamente estabelecida era considerado uma doença. Veja a importância que tem essa questão mecanicista sobre o pensamento médico, né? E a medicina de hoje ainda acha difícil se reconciliar com o fato de como as opiniões dos doentes sobre sua própria doença alteram a resposta que ele tem ao tratamento e o próprio prognóstico, porque a gente está impregnado do pensamento mecanicista cartesiano, né? Então, é nesse sentido que há muitas críticas a essa questão filosófica de Descartes, né? Porque os efeitos da dicotomia funcional orgânica têm sido muito perniciosos no século XX e ainda hoje, em que o modelo biomédico ainda é predominante, né? Enquanto que o modelo psicossocial parece agora que está começando a aparecer como mais adequado, certo? Mas isso está mudando, né? Talvez devamos nos consolar novamente em Descartes e não julgar a nós ou a ele com tanta severidade, né? Como ele disse também de maneira tão eloquente, espero que a posteridade me julgue gentilmente, não apenas quanto às coisas que expliquei, mas também aquelas que intencionalmente omiti para deixar para os outros o prazer da descoberta. Então, o pai da filosofia ocidental continua a gerar percepções assim ambivalentes, mas reais, né? E que são realmente fascinantes. Então, eu termino essa primeira parte da apresentação sobre medicina ao Renascimento e à Revolução Científica e continuaremos em outro vídeo. Então, até
breve.